Quantas histórias incríveis estão escondidas por trás dos cantores que passaram pela orquestra de Wilfrido Vargas. Alguns brilharam intensamente, outros desapareceram no mistério, mas todos deixaram sua marca. Desde saídas silenciosas que partiram corações, até renascimentos musicais em palcos inimagináveis, decisões que mudaram vidas, atentados que encerraram carreiras, transformações radicais e até promessas de fé que afastaram mais de um do merengue. Juancho Vilória. Será que o silêncio pode dizer mais do que uma despedida com palavras? Às vezes, o eco do que não foi dito deixa marcas mais profundas do que qualquer aplauso final. Assim foi a saída de Juancho Vilória, uma figura que marcou um antes e um depois na história da orquestra de Wilfrido Vargas, mas cuja partida aconteceu sem anúncio nem cerimônia. Quem o viu dividir o palco com o mestre sabia que existia uma conexão única, quase mágica. Juancho não era apenas um intérprete, era uma extensão emocional da música em cada apresentação. Sua voz se entrelaçava com os instrumentos como se fosse feita da mesma matéria que o próprio merengue. Cada vez que ele subia ao palco, acontecia algo difícil de explicar. Uma vibração, uma resposta automática do público, como se a alma da festa despertasse imediatamente. No entanto, tudo o que parece eterno às vezes se desfaz em um instante. Juancho foi embora sem uma coletiva de imprensa, sem um último show, sem sequer uma carta. E isso, segundo Wilfrido, foi o que mais doeu. Não foi uma discussão nem um escândalo que o afastou. Foi uma acumulação de tensões invisíveis, de diferenças não resolvidas, de palavras que nunca encontraram o momento certo para serem ditas. Em retrospectiva, talvez ambos soubessem que aquele vínculo artístico estava destinado a se desfazer quando o coração já não batia no mesmo ritmo. A disciplina sempre foi um dos pilares de Wilfrido Vargas. Para ele, liderar uma orquestra não era apenas dirigir músicos, era comandar uma tropa, manter o pulso firme, exigir excelência. Imersa exigência rígida, Juancho encontrou uma barreira. Embora fosse disciplinado, também era humano, sensível, e a pressão constante acabou por desgastá-lo. Nunca houve um confronto aberto, mas sim uma distância que foi aumentando até se tornar insustentável. O público não soube quando nem como ele saiu. Só percebeu sua ausência, como se percebe o silêncio em uma música que antes vibrava com força. Depois de sua saída, Juancho não buscou revanche, nem escândalos, nem os holofotes. Ele se voltou para uma busca mais íntima, mais espiritual. Junto com Jones e Randy, integrou-se ao mundo da música cristã, transformando sua arte em um testemunho de fé. Desde 2001, sua voz não desapareceu, apenas mudou de palco. O que antes era festa e ritmo, agora se tornou mensagem e esperança. Não foi uma fuga, foi uma transformação. Ele encontrou nesse caminho uma nova forma de conexão, desta vez com um público diferente, mas não menos dedicado. N. Cepeda. A resposta é um sim categórico. Quando se apresentou pela primeira vez diante de Wilfrido Vargas, no ano de 1973, não era o melhor pianista do momento, nem o mais conhecido, muito menos o mais requisitado. Mas ele trazia nas mãos algo muito mais valioso, em uma determinação ardente, uma sede de aprender que se percebia na maneira como tocava cada tecla. Ele não precisava dizer que vinha de baixo. Seu olhar gritava isso. Sua entrada na orquestra não foi imediata. No começo, foi observado com cautela. Muitos achavam que aquele jovem, sem um currículo brilhante, não duraria. Mas foi exatamente o contrário. Aprendia com uma rapidez que desmontava qualquer preconceito. Cada ensaio, cada apresentação, era uma oportunidade de se transformar, de absorver não só música, mas também caráter. Em pouco tempo, sua presença se tornou indispensável. O piano sob seus dedos deixava de ser acompanhamento para se tornar alma. No entanto, como toda história que evolui, chegou um momento de ruptura. Wilfrido teve que tomar uma decisão difícil em substituir N no papel de pianista. Não foi uma escolha leviana nem desprovida de afeto. Foi uma daquelas decisões difíceis que os líderes precisam enfrentar quando o caminho de um e de outro começa a se separar. Mas, em vez de fechar uma porta, Wilfrido abriu uma ainda maior para ela. Ele lhe ofereceu a direção do grupo Los Hijos del Rey.
Peter Cruz mostrou que sim. Durante 3 anos intensos, ele foi uma das vozes mais marcantes que a orquestra de Vilfrido Vargas já teve. Sua presença no palco combinava elegância com potência, e seu estilo vocal, diferente dos demais, o tornava um elemento fundamental do espetáculo. Músicas como Logeno Se Deixa Quieto ou Rompam Todo o Mundo não só marcaram uma época, mas também definiram uma fase sonora que muitos ainda cantam com nostalgia. Desde o primeiro momento, Peter conquistou o respeito do público e de seus colegas. Sua entrega era total. Ele não se limitava a cantar, interpretava, sentia a música, dramatizava, elevava. No entanto, como acontece com tantos artistas inquietos, havia dentro dele um desejo de algo mais, uma necessidade de voar com as próprias asas. Quando anunciou que sairia para formar sua própria banda, muitos acharam que ele estava cometendo um erro. Mas Peter Cruz tinha um plano e o executou com determinação. Sua transição para a carreira solo não foi apenas bem-sucedida, foi explosiva. Músicas como Tu Mulher e Cometa Blanca rapidamente se tornaram hinos populares, tocando em rádios, festas de padroeiro e programas de televisão por toda a América Latina. Seu nome deixou de estar atrelado a um grupo e passou a brilhar sozinho como uma constelação própria. Vitor Ville, Vitor Vitor. Se alguém chegou perto desse feito foi Vitor Ville, mais conhecido nos círculos artísticos como Vitor Vitor. Esse nome ressoou na República Dominicana não só por sua voz grave e marcante, mas também por seu imenso talento que ia além do canto. Cantor, compositor, arranjador, produtor e, acima de tudo, um criador incansável. Sua figura foi essencial na evolução do merengue e da salsa dominicana, embora ele nunca tenha buscado os holofotes. Seu poder estava na descrição e seu legado, na marca que deixou em cada nota que tocou. Vilfrido Vargas o descobriu como quem encontra um diamante entre pedras comuns. Ao vê-lo se apresentar junto com Tino Pen em seu combo salsa, Vilfrido não teve dúvidas. Aquele jovem possuía uma musicalidade que ia além do comum. Não era só uma boa voz, era um arquiteto do som. Quando Vitor se juntou à orquestra, tudo mudou. Sua maneira de escrever, de fundir merengue com balada e de dar alma a cada arranjo, transformou cada música em uma pequena obra-prima. Não era só música para dançar, era música com sentimento. Mas o mais surpreendente aconteceu quando ele decidiu deixar os palcos. Enquanto muitos achavam que era o fim, na verdade era apenas o começo de sua fase mais poderosa em a de produtor. Das sombras, Vitor começou a moldar carreiras. Por trás de grandes nomes do gênero, sua mão era invisível, mas firme. Seu estilo marcava os discos da época, embora poucos soubessem que era ele quem tecia as melodias. Assim, pouco a pouco, tornou-se uma referência silenciosa, alguém que todos consultavam, mas que não precisava aparecer na capa. Willie Berrios. Porto-riquenho de sangue e dominicano de coração, conseguiu o que muitos achavam impossível, conquistar o merengue vindo de fora. Seu swing era tão autêntico, tão contagiante, que os próprios dominicanos o confundiam com alguém nascido no Cibao. Quando ele subia ao palco e abria a boca, as dúvidas desapareciam. Ninguém perguntava de onde ele vinha, só queria dançar. Sua história com Vilfrido Vargas começou como muitas grandes histórias, por coincidência, por destino, por música. Vilfrido ficou impressionado com a desenvoltura e o domínio de palco daquele porto-riquenho que, sem esforço aparente, dominava o ritmo dominicano como se já estivesse em seu sangue. Em um mundo onde os sotaques e as raízes costumam criar distância, Willie construiu pontes. Ele não era um convidado, era parte da alma do grupo. Seu tempo com a orquestra deixou sua marca com canções como Without You Are in Love e It Was Very Late. Canções que não só eram dançadas, eram sentidas. Sua interpretação, sempre carregada de emoção, conectava com o público de forma direta. Havia algo em seu tom, em seu olhar ao cantar, que fazia com que cada verso se tornasse pessoal para quem ouvia. Isso não se aprende, vem da alma. Jim Chambers. Se a resposta for sim, então essa música é a mover La Colita e a voz inesquecível era de Jim Chambers. Panamenho de origem, mas com uma energia tropical que ultrapassava qualquer fronteira.
Di chegou à orquestra de Vilfrido Vargas em 1986 e desde o primeiro ensaio, todos sabiam que ele não era apenas mais um cantor. Ele era uma explosão de carisma. Vilfrido lembra desse primeiro encontro com uma clareza especial. Jim tinha um gingado diferente, uma energia que dava para sentir mesmo quando ele não estava cantando. Era como se ele carregasse um carnaval dentro do peito. Foi essa atitude avassaladora que rapidamente o transformou em uma das vozes mais queridas pelo público. Não demorou muito para que ele se destacasse como intérprete de uma música que acabaria se tornando um hino na América Latina, Europa e até no Japão em A Mover La Colita. Essa música atravessou oceanos e gerações, e com ela a voz de Jim se tornou eterna. Durante quase 5 anos, Jim foi uma das figuras mais importantes no cenário do merengue. Seu estilo misturava malícia, alegria e um ritmo natural que o fazia se destacar mesmo entre gigantes. Ele não precisava de efeitos, não precisava de parafernália, só sua voz e seu corpo se movendo como se estivesse conectado diretamente ao compasso dos timbales. Mas todo ciclo tem um fim, embora sua saída não tenha sido escandalosa, deixou sim um vazio difícil de preencher. Jorge Gomes, hondurenho de nascimento, é o exemplo perfeito de como um talento reservado pode se transformar em uma força avassaladora quando encontra o palco certo. No começo, ele não queria saber de luzes nem de palcos. Sua fé, seus valores e seu estilo de vida estavam mais alinhados com a tranquilidade do que com a fama. Mas Vilfrido Vargas viu algo nele que o fez insistir. E quando finalmente aceitou o convite para fazer parte da orquestra, tudo mudou. Jorge não era um cantor comum. Sua voz tinha uma pureza difícil de descrever. Um tom melódico que podia alcançar os céus ou descer às profundezas da emoção sem perder sua essência. Em músicas como Eu Jardinero, Eu Loco e La Luna, ou Eu Sacrifiquei Minha Casa, sua interpretação não era apenas afinada, era sincera. Cantava como se estivesse se confessando, como se cada letra fosse uma oração. E essa conexão com o público foi imediata. Ele ficou com Vilfrido por vários anos, e embora tenha feito parte dos momentos mais brilhantes da orquestra, também viveu os sacrifícios pessoais mais intensos. Em entrevistas posteriores, confessou que, para continuar na música, teve que deixar sua família para trás por longos períodos, um ato que marcou profundamente sua vida. Sua fé cristã, no entanto, nunca o abandonou. Sempre sentiu que seu dom deveria ter um propósito além do espetáculo. Léo Dias. No caso de Léo Dias, a resposta é simples: em paixão, forcei um destino tão dramático quanto comovente. Sua história não é apenas a de um cantor talentoso, mas a de um guerreiro que enfrentou o esquecimento, a violência e, mesmo assim, encontrou o caminho de volta para a música. Nascido na Venezuela, sua carreira artística ganhou impulso sob a direção de Vilfrido Vargas, que soube enxergar nele uma centelha que poucos reconheceram no início. Léo não demorou a se destacar, nos anos 80. Ele se tornou uma das vozes mais potentes e emocionantes da orquestra. Sua interpretação da música Salva-me deixou uma marca no coração de milhares de pessoas. Quando cantava, sua voz não era apenas afinada, era explosiva, transbordante, capaz de arrepiar até o ouvinte mais cético. No palco, parecia que ele renascia a cada música. Sua presença era tão intensa que quem o viu ao vivo ainda lembra de sua energia como se tivesse sido ontem. Já em 1989, Léo estava pronto para seguir seu caminho como artista solo. Vilfrido não só o apoiou, como também o ajudou a produzir seu primeiro disco. O lançamento foi bem recebido e o futuro parecia promissor, mas o destino tinha outros planos. Em 1998, a vida de Léo deu uma reviravolta abrupta. Ele foi vítima de um atentado em frente à sua casa. As versões nunca foram totalmente claras, embora alguns meios de comunicação da época tenham insinuado supostos vínculos com investigações federais. No entanto, nada disso foi confirmado oficialmente. Sandy Reis é a prova viva de que a resposta é sim. Descoberto por puro K. Por acaso, em um hotel onde cantava como parte do entretenimento noturno, Sandy não tinha formação acadêmica, nem estudos vocais, nem conexões na indústria. O que ele tinha era fogo.
Uma energia selvagem, desordenada, mas tão real que não dava para ignorar. Vilfrido Vargas ouviu uma noite e não teve dúvidas. Aquele homem tinha que estar na sua orquestra. No começo, muitos duvidaram. Quando um cantor sem técnica nem modulação iria dividir o palco com figuras de renome? Mas assim que Sandy pegou o microfone pela primeira vez em um show, as dúvidas desapareceram. Sua interpretação de músicas como Eu Pájaro e Solina viralizou numa época em que a viralidade ainda dependia do boca a boca e das estações de rádio. Ele tinha uma voz rouca, imperfeita, mas cheia de alma. E o público o adorava por isso. Sandy ficou com Vilfrido por 9 anos, uma eternidade no mundo do show business. Gravou sucessos, viajou pelo mundo e se tornou uma referência do merengue de rua, aquele que toca nas esquinas e nos bares com a mesma força que nos teatros. Mas por trás dos aplausos, algo mais sombrio crescia. Os vícios começaram a afetar sua vida e sua carreira. Aos poucos, o brilho da fama foi se apagando, substituído por tropeços, atrasos, pequenos escândalos e, finalmente, o silêncio. Vicente Pacheco representava exatamente isso. Ele o conheceu quando ainda era um adolescente de 15 anos, um garoto com a voz ainda em processo de amadurecimento, mas com um timbre vocal que cortava o ar como uma lâmina. Ninguém mais o via assim. Ninguém mais apostava nele. Mas Vilfrido, sim, trouxe-o para sua orquestra, não como um teste, mas por convicção. Vicente não decepcionou. Desde sua primeira gravação, Salsa Nupcial, deixou claro que não tinha chegado para ser apenas um complemento, mas sim uma força protagonista. À medida que foi ganhando experiência, sua voz se transformou no motor de vários dos sucessos mais lembrados do repertório da orquestra em Dolorita, Eu Jarro, Pichau. Cada música interpretada por ele parecia ter um toque especial, um sotaque de rua, mas ao mesmo tempo refinado. Sua capacidade de combinar força e sentimento era incomum para a sua idade. O público o amou desde o primeiro instante. Cantavam junto, o imitavam, o aplaudiam. Em cada show, Vicente era uma das estrelas mais aguardadas. No entanto, nem tudo em sua carreira foi harmonia. Com o tempo, as tensões internas começaram a crescer, especialmente em torno das diferenças salariais. Ele sentia que, apesar de seu protagonismo nas gravações e turnês, não era reconhecido financeiramente de forma justa. E isso foi criando uma ferida profunda. Foi assim que Vilfrido Vargas descreveu Meias, um dos talentos mais complexos e extraordinários que passaram por sua orquestra. Ele não era apenas um simples cantor, era um fenômeno criativo. Cantava, compunha, fazia arranjos, produzia. Meias não se contentava em fazer bem uma coisa, ele fazia tudo, e fazia com um nível de profundidade emocional que intimidava até os mais experientes. Sua chegada foi apadrinhada por outro grande, Ruby Pérez. Foi ele quem o recomendou e quem, de certa forma, pressentiu que Meias trazia uma sensibilidade fora do comum. E foi exatamente assim. Em pouco tempo, esse artista de alma errante se tornou responsável por algumas das joias mais premiadas e lembradas daquela época. Atrevida, 13 anos, claro, La Ventanita. Cada uma dessas músicas tinha um selo próprio, uma linguagem musical que falava além da letra. Era como se Meias soubesse dizer o que outros nem ousavam pensar. Durante 5 anos, ele foi uma peça fundamental na estrutura musical da orquestra. Sua visão moderna, seu ouvido cirúrgico e sua habilidade de conectar o merengue com outros gêneros como a bachata e o bolero o transformaram em um alquimista do ritmo. Mas sua alma inquieta não encontrava paz. O merengue, embora ele amasse, começou a parecer limitado. Sentia que seu espírito criativo precisava de outras formas, outros caminhos. Rabi Pérez, Ruby Pérez. Então conhecido simplesmente como Rabi, entrou na vida de Vilfrido Vargas. Esse poder vocal se manifestou desde o primeiro ensaio. Não se tratava apenas de volume ou de técnica. Era a intensidade, a entrega, a forma como conseguia fazer uma plateia tremer com apenas uma nota sustentada. Ele nasceu para ser uma estrela, e seu caminho,
embora turbulento, sempre apontou para esse firmamento. Rabi veio do círculo de Fernando Villalona, que, segundo dizem, foi o primeiro a lhe dizer que ele não era Roberto Pérez, seu nome de nascimento, mas sim Robi. Um gesto simples que definiria sua identidade artística para sempre. No ano de 1982, Vilfredo integra oficialmente a sua orquestra. Desde o primeiro show, a conexão foi vulcânica. O público não ouvia, o sentia. Era como um trovão envolto em veludo. E a música que o catapultou para outro nível foi Volveré, uma interpretação tão carregada de emoção que marcou um antes e um depois em sua carreira. Mas, como acontece às vezes entre mentes criativas, uma pequena faísca pode detonar uma explosão. Durante uma sessão de composição, em um momento que Vilfredo descreveu como criativamente sagrado, Rabi o interrompeu. Não foi uma discussão. Não houve gritos, mas esse gesto quebrou uma harmonia invisível. Vilfredo, irritado, decidiu tirá-lo da orquestra. Foi uma decisão impulsiva da qual ele se arrependeria mais tarde, principalmente quando ouviu a versão final de Volveré. Ele sabia que tinha ouro nas mãos, mas já era tarde. Ruby havia sido contratado por Benvenido Rodrigues e começava sua carreira como solista. Ed Herrera é a prova mais elegante de que não só é possível sobreviver, mas também reinar. Sua história começa longe do merengue, nos salões onde se cantavam boleros, baladas, músicas de desilusão. Um jovem romântico apaixonado pela harmonia e pela poesia musical que jamais imaginou que acabaria se tornando um dos maiores expoentes de um gênero tão rítmico e explosivo. Foi o irmão de Vilfredo Vargas quem ouviu cantar primeiro. Ele não era merengueiro, mas havia algo em sua voz que prometia mais. Vilfredo, sempre atento aos detalhes, decidiu ir buscá-lo pessoalmente. Bateu na porta da casa dele e fez uma pergunta direta: "Você quer cantar comigo?" Essa proposta direta mudaria sua vida para sempre. Ed aceitou o desafio e entrou para uma orquestra onde a exigência física era tão intensa quanto a vocal. As coreografias de Vilfredo eram famosas por sua complexidade. Não bastava cantar bem. Era preciso se mover com precisão, com energia, com estilo. Ed, que vinha do drama e da paixão estática do bolero, teve que treinar o corpo tanto quanto a voz. Vilfredo foi claro desde o início: ou você aprende ou vai embora. E ele aprendeu. Charlie Spinall. Se algum dia existiu alguém que conseguiu transformar as cordas de um violão em voz, esse alguém foi Charlie Spinall. Sua entrada na orquestra de Vilfredo Vargas foi como uma rajada de vento fresco. Ele não precisava se impor com palavras nem com poses. Bastava acariciar as cordas para que todo mundo entendesse quem ele era. Seu estilo era limpo, melodioso, mas com um corte emocional que transformava cada interpretação em algo inesquecível. Charlie chegou à orquestra em 1983, uma época em que o merengue vivia seu auge mais explosivo. O palco era um campo de batalha rítmico onde só sobreviviam os mais habilidosos, os mais intuitivos. E ele, sem falar muito, rapidamente se tornou um dos pilares musicais do grupo. Foi sua guitarra que marcou o ritmo de músicas memoráveis como Eu Jardinero, onde sua participação não era apenas um acompanhamento, era a espinha dorsal da música. Essa introdução suave, mais potente, até hoje continua sendo reconhecida como uma das mais icônicas do merengue moderno. Mas Charlie não era apenas músico, também cantava, compunha e trazia ideias criativas que enriqueciam os arranjos e nuances de cada música. Sua presença, embora discreta, era essencial. Dividiu o palco com figuras como Ruby Pérez e o Gringo, formando uma formação que muitos consideram uma das mais fortes da história da orquestra. Sua conexão com o público era sutil, mas eficaz. Não era daqueles que pediam aplausos, eles conquistavam a cada nota. Artista não lembrado nem com o nome de uma rua. Entre todas as histórias que foram tecidas ao redor da orquestra de Vilfredo Vargas, há uma que dói pelo que não foi, pelo que se perdeu entre oportunidades interrompidas e promessas não cumpridas. Trata-se de um artista cujo nome foi se apagando com o tempo, mas cuja voz, embora tenha iluminado brevemente uma esquina do merengue, é lembrada como a de uma só rua.
Uma expressão que, na boca de Wilfrido, tem um significado claro em talento que apareceu, mas não conseguiu seguir adiante. Esse artista surgiu como um relâmpago. Teve seu momento, gravou uma música que chegou a ter certo reconhecimento local, tocando em uma ou outra rádio e entrando em algumas festas populares. Seu estilo era fresco, de rua, com aquele toque urbano que começava a permear o merengue tradicional. Por um instante, parecia que ele poderia ser o próximo a decolar. Mas não foi assim. Não houve continuidade, não houve segundo símbolo, não houve turnê. A música ficou engavetada e, com ela, a possibilidade de uma carreira mais longa. Wilfrido, ao lembrar disso, não faz com deboche, mas com pena, porque o talento estava ali. Não era invenção nem capricho. Era real, mas mal direcionado. Talvez tenha faltado paciência, talvez tenha faltado disciplina. Ou talvez simplesmente o destino quisesse que esse talento brilhasse só por um instante. O fato é que, depois dessa música, não se ouviu mais falar dele na indústria. Roy Tavaré. Na história da orquestra de Wilfrido Vargas, o caso de Roy Tavaré se transforma em uma das tramas mais intensas e complexas, não por falta de capacidade, mas pela combustão interna provocada pelo seu temperamento. Roy era puro fogo. Incendiava com sua voz, com sua presença, mas também com seu orgulho. Sua passagem pelo grupo foi breve, mas intensa o suficiente para deixar uma marca inesquecível. Roy começou cantando na igreja, nos corais de domingo, onde seu timbre peculiar já se destacava entre as vozes da vizinhança. Depois passou pelos Irmãos Kenton, onde adquiriu estrutura e profissionalismo, mas sua inquietação criativa e sua necessidade de protagonismo o impulsionaram a continuar explorando novos caminhos. Foi então que Wilfrido, sempre atento ao radar de talentos emergentes, o ouviu e o trouxe para sua orquestra. A aposta parecia certeira. Ele tinha técnica, força e presença. Mas logo as diferenças começaram a surgir. Roy era um vulcão emocional, difícil de conter, difícil de guiar. Apesar de sua capacidade vocal, seus conflitos com os colegas e sua recusa em resolver os problemas com humildade começaram a atrapalhar a convivência interna. Um dia, após uma discussão com outro integrante, decidiu não voltar mais. Não houve pedidos de desculpa. Não houve segundas chances. Roy saiu magoado, mas convencido de que não precisava de ninguém para alcançar o sucesso. Joselito Trinidad é um desses nomes que, embora nem sempre esteja em destaque na memória popular, representa uma das reviravoltas mais inesperadas na história da orquestra de Wilfrido Vargas. Sua saída não teve relação com um conflito pessoal, nem com egos, nem com desentendimentos criativos. Foi o contexto que o levou a tomar uma decisão difícil. Joselito chegou com sede de palco, de internacionalização, de mostrar sua voz para o mundo. Na orquestra, ele conquistou seu espaço rapidamente. Seu estilo limpo, afinado, com uma cadência rítmica impecável, fazia com que ele se destacasse. O público recebeu com entusiasmo e parecia que sua projeção estava apenas começando. Mas justamente quando sua carreira estava prestes a decolar, Wilfrido começou a enfrentar uma tempestade legal que afetou toda a estrutura de sua banda. Vinton Paulino, sócio e figura-chave na administração do projeto, foi peça central em uma série de denúncias, restrições e processos judiciais que arrastaram Wilfrido para uma situação complexa. Durante esse período, ele não podia sair do país e a orquestra ficou presa em uma espécie de limbo. Joselito, sentindo que seu momento não podia esperar, decidiu tomar um rumo radical. Ele foi embora. R. Dias é o exemplo vivo de que os caminhos do sucesso nem sempre começam na linha de frente do palco. Sua história começou como back vocal na orquestra de Wilfrido Vargas, onde seu trabalho era acompanhar, sustentar harmonias e fortalecer a parede sonora sem ocupar o centro das atenções. Mas mesmo daquele canto, seu timbre particular e seu instinto rítmico se faziam notar. Era questão de tempo até que sua evolução artística tomasse um novo rumo. Enquanto muitos viam o merengue como um espaço já consolidado e difícil de reinventar, R. Dias tinha outra visão.
Influenciado pelas novas correntes musicais e determinado a não permanecer nas sombras, ele começou a explorar novas fusões entre o merengue e a bachata, aquele gênero que um dia foi marginalizado, mas que aos poucos conquistava as paradas internacionais. Foi nessa busca que ele descobriu sua verdadeira identidade musical. Uma das decisões mais ousadas de R. Dias foi deixar o posto de acompanhante para se lançar como artista solo. Não foi um salto impulsivo, mas sim o resultado de anos de observação, ensaio e preparação. No começo, alguns consideravam uma aposta incerta, mas quando ele lançou suas primeiras músicas solo, a resposta foi contundente. O público recebeu com entusiasmo, reconhecendo em sua proposta uma novidade que fazia falta. Orlando Alfonso Colón teve a tarefa titânica de substituir Eddie Herrera, um dos vocalistas mais emblemáticos que passaram pela orquestra de Wilfrido Vargas. Em vez de tentar imitá-lo, Orlando apostou em algo radical e inovação. E assim, com um olhar ousado e um ritmo diferente, escreveu seu próprio capítulo nessa história musical. Orlando não trouxe apenas uma voz diferente, mas também uma energia nova. Foi ele quem teve a coragem de introduzir o rap no merengue, rompendo com os esquemas tradicionais. Foi na música Eu Jardinero, uma das mais conhecidas da orquestra, que sua intervenção com versos rítmicos marcou um antes e um depois. Não foi uma decisão improvisada, mas sim parte de uma visão que entendia que o gênero precisava evoluir para não ficar para trás. Sua capacidade de se adaptar o transformou em uma referência da fusão moderna. Após sua passagem pela Orquestra Orlando, ele se lançou em novos projetos e, junto com José Vito Trinidad, formou El Norte, um grupo que misturava o merengue típico com sons contemporâneos, incorporando guitarras elétricas, efeitos digitais e até influências da música urbana. O resultado foi uma proposta que conectava com as novas gerações sem abandonar as raízes do ritmo dominicano.